A minha palavra hoje é para as pessoas que estão afastadas das igrejas, que não quer mais saber de igreja por algum motivo, afastou-se da igreja. Talvez você tenha razão, talvez você não tenha razão, mas no pano de fundo de tudo o que acontece conosco, por trás disso está o inimigo, pode ter certeza. Você já ouviu falar de um texto na Bíblia que está em 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19, que diz que o nosso templo, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que o diabo, ele está usando esse texto para enganar muitas pessoas, para enganar muitos cristãos, dizendo que você é o templo do Espírito Santo. Você é a igreja. Você não precisa de ir à igreja, porque você é a igreja. O diabo está usando esse texto para enganar essas pessoas. Mas, pastor, quer dizer que o diabo usa a Bíblia? O diabo usa. O diabo ele usou a Bíblia para tentar passar a perna no próprio Jesus, que dirá um cristão. Ele usa a Bíblia hoje para enganar os cristãos, porque os cristãos acreditam na Bíblia. Ele usa a Bíblia para enganar os cristãos. E esse texto ele usa para dizer que você é o templo do Espírito Santo, você não precisa ir na igreja porque você é a igreja. Eu quero te dizer para você uma verdade. Você é o templo mesmo do Espírito Santo. Mas veja bem, você é o templo do Espírito Santo. Você é a congregação do Espírito Santo. Mas cadê a sua congregação? Cadê a congregação do seu pai? Cadê a congregação da sua mãe? Cadê a congregação do seu esposo? Cadê a congregação da sua esposa? Cadê a congregação dos seus filhos? Cadê? Vocês são o templo do Espírito Santo, a igreja do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Mas cadê o nosso templo? A nossa igreja, ela é essas quatro paredes. Aqui eu estou na igreja. Aqui é a nossa igreja. É onde nós vamos louvar a Deus, aonde vamos aprender da palavra de Deus. Então, deixar de ir na igreja com esse pensamento que você é o templo do Espírito Santo, você não precisa de uma igreja para louvar a Deus, essa conversa não está vindo de Deus, essa conversa está vindo do inimigo. Fica esperto porque ele está te passando a perna em você. Veja só o que diz um texto aqui. Eu vou te mostrar um texto interessante aqui. Talvez você conheça esse texto, mas vamos ler esse texto. Esse texto está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Vamos ler comigo? Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. Acompanha comigo a leitura. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstramos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Veja só, o que a Bíblia está dizendo? Não deixar a nossa congregação. E o que nós vamos fazer na congregação? A demonstrar, a divertir uns aos outros. Quanto mais vai chegando aquele dia, vai aproximando daquele dia. Que dia? Da volta de Cristo. Quanto mais está perto da volta de Cristo, que nós temos que ir às igrejas para louvar a Deus, buscar a Deus, exortar um ao outro, falar do amor de Deus para aqueles que estão sofrendo. Então, é na igreja que nós louvamos a Deus. A Bíblia diz, não deixai as vossas congregações. Não deixe, irmãos. Não deixe o inimigo passar a perna em você. Não serve a Deus em casa.
Não decide servir a Deus em casa, porque você não vai conseguir. Como que você vai louvar a Deus lá sentado no seu sofá, comendo uma pipoca, de calção, sem camisa, uma mulher com a roupinha, roupinha de dormir? Como que você vai louvar a Deus desse jeito? Assistindo uma novela, assistindo um filme? Como que você vai louvar a Deus dessa maneira? Dentro da sua casa é assim, com o celular na sua mão, vendo o TikTok, vendo o Kawaii. Assim que está a pessoa dentro das casas. Como que vai louvar a Deus? Então, os templos é lugar de nós ir tirar o nosso tempo de ir louvar a Deus. Tá bom? Então, não deixa o inimigo te enganar.